Cristianismo de Cristo. No vídeo de hoje, um texto escrito por Emílio Conde e publicado no jornal Mensageiro da Paz, na segunda quinzena de setembro de 1941. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Capítulo 1. A duração do ministério de Jesus não foi longa. O campo de ação do Filho de Deus fora limitada, mas o pouco tempo que durou vale por uma eternidade. Nenhuma obra feita em tão pouco tempo foi tão produtiva e tão próspera que nem os séculos conseguiram ocultar, esquecer ou diminuir. Em meio de grande hostilidade, Jesus desenvolveu sua ação de evangelizar em 3 ou 4 províncias, Judéia, Galiléia e Samaria, povos que pouco tinham de comum, divididos por questões de raça e religião e que são o símbolo do mundo atual dividido, confuso e sem Deus. A Judéia teve o privilégio de ver nascer o Messias. A Galiléia devia orgulhar-se de o ver crescer, começar e desenvolver o seu ministério e por isso fora chamado o Galileu. Samaria, desprezada pelos judeus, considerada como ovelha desagarrada, teve Jesus como seu hóspede. Samaria foi menos hostil ao Messias do que as 2 outras províncias. Jesus fora enviado a salvar o mundo e não somente a um povo. A atitude de Jesus junto ao poço de Jacó, rompendo com a tradição de Estulta que não permitia relações de judeus com samaritanos, foi o golpe de morte no muro que se erguia odiosamente entre irmãos. A confissão dos samaritanos, depois de ouvirem Jesus falar, é a afirmação de que o Evangelho é para todas as nações e tribos, e veio mostrar que estavam prontos a receber aquele que devia ser enviado. A mensagem de Jesus aos samaritanos era a voz amiga chamando e apontando para Deus, sem olhar a condição, sem atentar para a raça, sem se preocupar com a cor, sem levar em conta a nação, mas desejando integrá-los na comunhão e iluminá-los pelo Espírito de Deus, quer dizer, desejava que praticassem os princípios do amor, o cristianismo de Cristo. A igreja primitiva compreendeu, interpretou e pôs em marcha a concepção da ideia e missão de evangelizar o mundo. Do seu meio partiram apóstolos aos gentios, evangelistas e testemunhas até os confins da terra, ao mesmo tempo em que exercia sua atividade entre os judeus. Como resultado da obra missionária da Igreja e dos apóstolos e do método agressivo de evangelizar e do caráter da mensagem que pregavam, pois levavam em seus corações o cristianismo de Cristo. Salgaram o mundo da verdade, do amor, que estavam contaminados pela corrupção dos costumes e pelos ensinos da falsa religião. Enquanto a igreja primitiva manteve os valores em ação, enquanto os talentos que recebera estavam em movimento ganhando outros talentos, enquanto pregava e vivia o cristianismo de Cristo, a sua missão fora muito fácil de cumprir. A atmosfera de espiritualidade inspirava a viver o cristianismo de Cristo, impulsionava a ser testemunhas de Cristo, conduzia ao cristianismo contagioso de sacrificar o próprio bem-estar para servir, mesmo que fosse necessário afrontar o suplício, as feras e a espada. Varões destemidos, anciães, encarnecidos e jovens e donzelas marchavam impávidos, desafiando as forças do mal, porque neles estava o cristianismo de Cristo. 3º capítulo. Onde está hoje esse vigor, essa fibra, essa coragem que fizera a grandeza do cristianismo e glorificaram a Cristo?
Em nossos dias, contemplamos um cristianismo deturpado pela ação dos métodos eclesiásticos, um cristianismo despido de virtudes, ataviado de especulações filosóficas e teológicas, um cristianismo adaptado ao modernismo e conformado com os costumes corruptos que degradam o homem, um cristianismo enxertado que apenas olha para o lado social da humanidade ou para a questão educacional, um cristianismo setário que não permite ver as necessidades do mundo. Este não é o cristianismo de Cristo. Os homens confundem a igreja e a vida espiritual com a loucura das transformações que se sucedem. Pensam que o cristianismo deve mudar o método e acompanhar a confusão de ideias que hoje aparecem e amanhã morrem. A igreja precisa voltar à glória primitiva, ao modo de evangelizar dos dias apostólicos, usar os meios de pregação que convertiam os pecadores e não introduzir e abusar da arte de pregar. O cristianismo tem uma finalidade: salvar os homens. Se o alvo não for atingido, olhemos em redor de nós e dentro de nós examinemos se o nosso cristianismo é o cristianismo de Cristo. Onde está a intrepidez de testemunhar de Cristo? Não podes falar de Cristo ao teu amigo? Não sentes desejo de acompanhar aqueles que nas ruas e nas praças dão público testemunho de sua fé e falam do poder do cristianismo? Temes ser escarnecido por saberem que és seguidor de Jesus Cristo? Onde está a coragem de José de Arimateia, que até a morte esteve ao lado de Jesus? Onde está o zelo e o ardor de ir por vilas e cidades e falar de Cristo? Se as forças do mal lançam um desafio ao cristianismo, mobilizando todas as invenções, usando todos os meios para corromper o mundo e impedir que se implante a justiça e a paz, se os homens não se envergonham de usar todos os métodos para guerrear contra Cristo, por que não aceitar o desafio e sairmos à peleja com entusiasmo, intrepidez e abnegação quando a nossa causa é nobre, justa e santa? Saibamos estar à altura das circunstâncias, vivamos o cristianismo de Cristo, quer dizer, a vida cheia de intensidade, ação e zelo de Deus, pois os homens não necessitam de ideias, mas de salvação, não necessitam de cristianismo, mas do cristianismo de Cristo. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você, e siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.